Regista, você já entendeu o impacto da reforma tributária no seu negócio, no seu bolso? Ela mexe muitas vezes até com o seu sono. Esse é o podcast da GZ Sistemas, meu nome é Rafael Zanata. Esse é o seu ponto de encontro de inovações, de informações para um varejo mais inteligente. Eu estou aqui hoje com o Eric Pomin, especialista há mais de uma década. Ah, mais de duas, hein? Mais de duas, né? Especialista tributário, especialista contábil, um parceiraço aqui da GZ Sistemas. Cara, por favor, se apresente aí. Legal. Primeiro de tudo, obrigado, Rafa. Imagina. Obrigado aí por me chamar, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Eu que comecei há mais de 20 anos, né? Já tá com 22. Eu, assim, tenho uma imagem da GZ muito forte. E muito bacana estar aqui hoje conhecendo a sede de vocês, essa Legal. história, né? A GZ tem uma história linda e muito prazer estar com vocês hoje aqui. Muito Cara, obrigado. Espero que eu colabore com você, não tenho com dúvida. a Cara. audiência. Eu não tenho dúvida. E eu fico feliz de ouvir isso porque é realmente um desafio, né? Como empresário, eu já sou a segunda geração, mas, cara, é um desafio diário para a gente tocar. E 20 anos, né, da sua história, especialista no assunto, eu não tenho dúvida que vai agregar muito aí pro nosso convidado. Eu vou aproveitar então contextualizar um pouquinho o tema. Tomei a liberdade de pegar alguns slides seu. Claro. Inclusive aquele evento da reforma foi, cara, muito bom. Eu aproveitei para conhecer, entender e ouvir sua palestra. Produção, coloca pra gente aqui na tela aquele primeiro slide sobre um pouquinho da reforma. Vamos lá, afirmando um pouco ela, né? Uhum. Ela é uma unificação de tributos, certo? Certo. Reforma tributária é uma unificação de tributos. Não podemos falar unificação, né? Mas porque não serão um só. Eram para ser dois, mas são três. Três, né? Mas a gente vai ter uma diminuição na quantidade de tributos, né? Sobre o consumo. CBS, IBS, Imposto Seletivo. Imposto Seletivo. São os três, né? A CBS, no mundo é IVA, aqui dual IVA e ainda Imposto Seletivo. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços, né? É uma contribuição. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e o IS é o Imposto Seletivo, tá? Pode falar. A CBS ela vai substituir o PIS e a COFINS, deixam de existir agora em 2027, e o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS, tá? O IS ele entra na substituição do IPI, ok? Mas o IPI não acaba. Não Então acaba, a gente né? tem essas pegadinhas, né? Como você falou, era para ser um IVA, mas é IVA dual. Na verdade não tem, a gente brinca que é um IVão, né? É um IVão. Ele é um IVão, ele é bem brasileiro, ele é todo abrasileirado, né? Então vai simplificar bastante, mas antes de simplificar, complica. Então, esse ponto de complicar, eu acho que essa transição, até pedir para a produção colocar a próximo slide aqui para a gente já trazendo informação para o varejista, né? Acho que essa aí é uma visão da transição. E acho que na transição ele fica pior, porque você tem os dois cenários acontecendo ao mesmo tempo, né, cara? Sim. Isso aqui é uma linha de tempo, né, pessoal? A partir do ano que vem, a gente já vai ter o sistema funcionando na fase de teste, onde nós teremos a CBS, né, já incidindo em 1% do faturamento, né, 0,9 e 0,1. A gente vai ter ali a título da CBS. E no ano de 2027, o sistema entra na plenitude. Ou seja, deixa de existir o PIS e a COFINS e passa a existir a CBS. Tá? Então, a primeira etapa, digamos assim, é o início do programa, né, que vai gerar a CBS. Ele começa em janeiro. E os testes para esse programa, eles impactam os cupons fiscais eletrônicos, as notas fiscais eletrônicas, que já tem novos modelos. Tá? Então, agora, a partir de 1º de outubro, entra em vigor algumas tags novas que vão ser agregadas aos XMLs e que nós, varejistas, vamos ter que começar a conviver com essas tags. Então, no cadastro de produto vai ter que colocar os valores da CBS, a gente vai ter que começar a emitir alguns documentos que a gente não emitia.
Então é importante isso que a gente está fazendo para colaborar com a educação, com a cultura. Para que o pessoal não seja pego desprevenido e que comece a entender o que tem que fazer em cada fase. Perfeito. Tá? Então daqui até 2033 tem muita coisa para rolar, mas o importante é a gente ir tratando faseado. E vamos desmistificando aí cada ponto. Quando a gente fala que a partir de 1º de janeiro, a gente tem tags no cupom de venda e na nota de venda, esse é o impacto imediato, é o primeiro. Exatamente, o primeiro impacto é esse. E claro, para isso acontecer, você já tem toda uma expertise, uma aplicação lá de trás. Parece pouco, mas é grande, Posso né, te dar uma ideia? Nós Por temos favor. dentro de casa, né, nosso ecossistema, a gente tem um software que emite documento fiscal. Tá? Ele é usado por muitos clientes para complementar a operação do ERP. Esse software ele precisou ser atualizado em versão de sistema, porque o novo sistema não vai permitir as versões anteriores. Então tem uma mudança de tecnologia. Então para a gente já deu impacto. Tá? Então, inclui um campo, tirou outro campo, já deu impacto. É isso mesmo. Né? Para o lojista, para o mercadista, para o varejista, mexe em cadastro. Você vai ter que popular cadastro, você vai ter que conviver com um campo a mais. No âmbito do software house, a GZ também tem esse mesmo cenário. A análise começou no 1º semestre, com implementações, e realmente uma versão ela vai ser obrigado você a atualizar e não pode trabalhar com a anterior mais. Eu acho que, no geral, todo mundo tá assim. É legal que você falou que 1º de outubro começam uns testes. Esse podcast ele tá exatamente nesse lançamento, por isso que varejista, além dos testes começa na sua loja, né? A gente tá falando do sistema, a gente já começou a se preocupar, tributário e tal, desde já, mas na sua loja, esse é o momento de você se atentar. Porque os impactos eles são grandes, né? Vamos deixar até os impactos na prática para o varejista e vamos elucidar um pouquinho mais algumas frentes, né? Na sua apresentação vai ficar 2 vezes mais complexo, cara. E aí você fala da troca, simplificação. O que é armadilha real aí, cara? O que você acha que é uma armadilha real para ele? Armadilha real, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que entender que já em 2027 nós temos o pagamento da CBS por parte de todos. Tá? Então, inclusive quem é do Simples Nacional vai ter que pagar a CBS. Do Simples também. Exato. E você não pode creditar a CBS, né? Vamos lá. Você falou de armadilha, né? Uhum. A gente sabe que hoje supermercado, a maioria dos varejos são lucro real. Mas nós temos muitos clientes do Simples Nacional e do lucro presumido, tá? Então a gente precisa lembrar desse público. Você deu um dado, se não me engano, na sua apresentação, 4 milhões? 6 milhões de empresas do Simples Nacional. Aí. Esses 6 milhões, a previsão é que 2 milhões saiam do Simples Nacional e mudem de regime. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente para lucro presumido ou lucro real. Vai ficar inviável. Então, não é obrigatório, mas... Isso para o varejo. Assim, estão falando de Brasil, né? Falando de Brasil, a gente tem 6 milhões de empresas do Simples. Dessas 6 milhões... Não, sim, mas o impacto é no varejista. Né? Também é no varejista. Então, o que eu quero dizer... Os 6 milhões, você tem uma porcentagem que é varejista. Esses varejistas, provavelmente, que vão migrar para o lucro real. Porque eles já estão sendo pressionados desde já, sem a reforma. Com a entrada da reforma, essa pressão vai aumentar muito mais. A gente fala que empresa do Simples Nacional era para faturar até 100 mil reais, né? A partir de 100 mil reais fica muito caro. E agora com a CBS, só para explicar, a CBS, o mesmo trabalho que você tem numa empresa do lucro real, você vai ter na empresa do lucro presumido e vai ter na empresa do Simples. A apuração da CBS, ela acontece igual nos 3 regimes. Tá? Então, toda empresa vai ter que pagar a CBS e o Simples Nacional vai ter que pagar por fora, né, e calcular essa CBS. Então, você vai ter que fazer a apuração de CBS. E a apuração de CBS é aquilo. Você tem que saber o que dá crédito, tem que saber o que dá débito. E você precisa fazer a homologação para entender se o seu fornecedor vai recolher a CBS. Porque se ele não recolher, você não pode acreditar. Esse é um outro impacto, porque não é só você que tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o seu fornecedor também, né, Exato. cara? Mesmo que for simples, se for lucro real, e esse varejista é uma dor que ele não tem hoje. Não. Hoje ele é simples, ele não está preocupado, ele só quer contabilizar do jeito dele. Mas com a CBS, mesmo no simples, a dor já começa 1º de janeiro. E aí, por que a gente fala... 1º de janeiro agora, 2026, ainda é amistoso, tá? Ainda vai ser tranquilo, porque é a fase de teste,
a gente vai ter vários atenuantes, mas eu já passei por isso outras vezes. A temperatura ela vai subindo, tá? Então, primeiro adequa modelo, segundo a gente coloca o sistema no ar, terceiro já tem apuração. O governo começa a entender, ter números, ter estatísticas, e ele vai tomando mais decisões e apertando, né? Acho que o pessoal que pensa que a reforma tributária não vai andar, precisa de uma informação. O governo está esperando 500 bilhões de reais a mais por causa da reforma tributária. Pouquinha coisa. Então é o seguinte, vai andar. Tá? Por que vai andar? Porque o governo precisa de mais arrecadação. Tá? Depois dos números do PIX, da nota fiscal eletrônica, todo mundo sabe que se tentou trazer a CPMF de volta, certo? Certo. Por quê? Por que a CPMF era tão atrativa? Movimentou, pagou. Ok? A reforma tributária é isso. Você deixa de tributar sobre documentos e você vai tributar sobre a movimentação. Tá? Então, cada operação de pagamento e recebimento, ela vai ser sujeita à tributação. Tá? Vai ser gradual, só que é o seguinte, não vai dar para escapar. Essa é uma armadilha muito pesada, né, cara? Então, quando a gente você falou de armadilha, eu acho que a gente não pode perder o gancho. Então, se você está esperando que vai dar para driblar a reforma tributária, que a reforma tributária é alguma coisa do contador, esquece. A reforma tributária vai mexer na base econômica do país. Tá? Em toda a estrutura. Tudo que a gente sabia deixou de existir. Tá? Então, no momento que você estiver ali pagando o fornecedor, você está tributando, está acreditando. Se o fornecedor não recolheu o imposto e você não garantir que ele recolheu o imposto, você vai ficar sem o crédito. E se você não tem o crédito, você não tem o crédito, você vai ter 20% a mais de imposto naquela operação. Então, a gerência desse crédito passa a ser do comprador. Tá? Que é o varejista, que é o nosso varejista, público. Exatamente. Então, como é que você está fazendo hoje aí? Pega lá uma nota fiscal eletrônica, chega, alguém lança, você acredita quando a nota entra. Esquece, não vai mais ser sobre a nota, vai ser sobre o pagamento. Então, no ato do pagamento, quando você estiver fazendo o pagamento, ali você vai amarrar o crédito. Tá? Então, pacto grande, hein? Pacto enorme. Então, muda tudo. Você vai tomar crédito tributário pelo financeiro. Então vamos começar a consolidar esse entendimento e trazendo ali para práticas e tudo mais, né? Unificando tributos, mas mudando a forma de calcular. Não é só pelo documento, mas pelo... Não só a forma, o meio de cobrança. O meio de cobrança, isso. Né? O local da tributação. O local da tributação antes era na origem, agora é no destino. Onde quem recebe, né? É quem recebe. Então, o que isso muda? Poxa, eu estou vendendo para Minas Gerais. Vai ser tributado em Minas Gerais. Não é mais na origem. Antes a gente tributava aqui. Tô São Paulo vendendo para Minas. Era São Paulo que você tributava, pagava o imposto. Exatamente. Né? Exatamente. E esse é um dos grandes fatores da mudança ser escalonada, porque o governo também vai entender os impactos disso e tomando as melhores decisões ali para ele, óbvio, né? Porque o governo vai tomar decisão para ele. E quando eu falo governo, não é só a União. É a briga entre os estados. Esse impacto, Rafa, ele já foi calculado. E o que tem na reforma tributária é o seguinte: o que a gente tem de incerteza? Qual a alíquota? Qual vai ser a alíquota da CBS? Não está definida ainda, né? Qual vai ser a alíquota da IBS? Tá? Então nós temos um comitê gestor que define isso. Tá? São 54 pessoas, tá? Um representante de cada estado, 27, e outras 27 pessoas que representam os municípios. Essas pessoas vão definir que alíquota vai ser cobrado, né, sobre cada grupo de produto. Tipo de produto. Tá? Né? Cesta básica, assim, está sendo divulgado que vai ter isenção. Tá? Então, se sobre a cesta básica não vai ter tributo. E aí você tem outros produtos que têm redução de base de cálculo. Então, aí você pode colocar pelo menos 5 alíquotas. Então, se a gente tinha um imposto único, ele já é um imposto único fajuto, porque agora já não é mais único, né? Então, você tem um imposto, só que às vezes ele incide, às vezes não, às vezes incide com redução de base de cálculo. Não, então, o único que é 2 já. O CBS que tem 5 variações. Virou 3. Já vai misturando tudo, né, cara? É o único que virou 2 virou 3. Exato, é por causa do... e que aí mantém o IPI. Então, mas assim, vamos trazendo para a realidade do varejista. Quando a gente tem esse comitê,
E aí os municípios e estados ainda vão negociar isso. Eles vão discutir essas alíquotas. Vai impactar, inclusive, na compra do varejista para escolher um fornecedor, eventualmente, de uma região ou de outra. Isso não. Você acha que não? Isso não. Porque volta para pagamento... Isso não. O que eu quero acreditar e que é a real mudança e que mexe economicamente é que você não tem mais alíquotas por estado, tá? E nem por município. A ideia é que você tenha esse comitê, né, apitando, ou seja, arbitrando ali qual é a alíquota e todo mundo trabalha com a mesma alíquota. Então não importa se eu estiver comprando de Minas, de São Paulo, do Rio, do Paraná. A carne é o produto, é a tributação tal. Exatamente. É por grupo de produto, tá? Então vamos ter 5 grupos de produto. Então, se eu for comprar carne, a tributação da carne é aquela, não importa qual a origem, tá? E o tributo é sempre devido aonde? No destino. Então, se eu estou comprando, estou em São Paulo, eu devo esse imposto aqui em São Paulo. Mas quem cobra o imposto é o governo federal. Então, toda a arrecadação está na mão do governo federal, que repassa para os estados e para os municípios. Esse repasse já foi definido? Já. E é só por isso que a reforma tributária passou. Tá? Porque daí eles concordaram com esse repasse. Eles concordaram que vão ter mais arrecadação. Esse é o fato. Tá? Né? E como é que eles garantiram que vai ter mais arrecadação? Esse comitê gestor, ele legisla sobre a alíquota. Então, se eles acharem que eles precisam de mais dinheiro para cobrir os gastos, eles têm o direito de aumentar a alíquota. Essas 54 pessoas olham para o orçamento e definem quanto a sociedade vai pagar. É isso, a reforma tributária é isso. É padrão Brasil, tá? né? É padrão Brasil, né? É isso aí. Então... Mas a gente tem que trazer isso para a realidade do varejista. Então, com esse consenso dos estados, foi aprovado, já está acontecendo, as diferenças de arrecadação já começaram a ficar evidentes aí para o varejista. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, varejista. Você tem que ter isso em mente para que você tome as suas ações desde já. Não tem volta. Não tem... Você tem que se preocupar exatamente em executar tudo isso da melhor maneira, né, cara? Agora, o que mais de impacto você sente aí que o varejista pode ter, cara? A gente vai ter um impacto grande na terceirização. Por quê? O crédito, ele não vai incidir sobre nada pago à pessoa física, tá? Então você tem uma alíquota alta de CBS e tudo que você pagar à pessoa física, você não acredita, ok? Então, aquele movimento de terceirização de atividade fim, né? Poxa, eu vou terceirizar a minha frente de caixa. Sim, vai ter muita empresa pensando nisso. Eu vou terceirizar as minhas entregas. Sim, isso vai ser muito considerado. Por quê? Porque quando eu contrato uma pessoa e coloco ali, eu tenho uma despesa, mas eu não tenho crédito. Então eu me onero É mais caro. É mais caro, entendeu? É mais caro. Então, se eu tenho fornecedores que estão no Simples, esses fornecedores do Simples precisam ser contribuintes da CBS. Então, eles vão receber pressão para recolher o imposto para que o varejista faça o crédito. A gente viveu isso muito quando a gente mudou as empresas de supermercado para lucro real, as pequenas, as médias empresas. Eu fiz parte desse movimento, né? Então, a gente começou a pressionar os fornecedores para que vendesse com nota. Então era muito comum você falar, é fruta, legume e verdura, não tem quem vende com nota. Tem sim. Né? A gente começou a bater ali, por quê? Porque era uma despesa importante para a tributação de imposto de renda, contribuição social e para os créditos tributários. Agora a gente vai ter esse movimento com as despesas. Então tudo que você estiver pagando sem nota ou pagando para alguém que não recolhe a CBS, você vai assumir isso a seu... vai assumir isso contra você. Esse peso vai ser seu. Eu falo assim, se tiver sonegação, você está assumindo o peso da sonegação. Por quê? Porque na sua saída, no ato do recebimento, aí entra o split de pagamento. Vendi. O produto custa 100, o imposto custa 20. Vai entrar líquido na sua conta 100. Os 20 do governo vai ser retido pelo meio de pagamento. Que meio de pagamento? Pix, cartão de débito, cartão de crédito, transferência bancária, vai tudo para mão do governo. Impacta direto no PDV. Aqui eu vou falar diretamente como Gestemas. O PDV vai ter um impacto real já na sua apuração de imposto.
Então, se você já tem dúvida do seu PDV, se você não consegue ir para o lucro real, porque ele não consegue no simples, ele já tem enrosco, com a reforma tributária você vai ter que ter um parceiro muito sério para trabalhar desde o seu PDV, sua contabilidade, no seu auditor fiscal, porque realmente essa vai ser uma dor, né, cara? Sim, total. Desde a raiz ali no PDV, na emissão da nota, na emissão do cupom fiscal, né, cara? Deixa eu fazer outra pergunta. Você falou de pessoas, impacto ali, né, terceirização de mão de obra e tal. E a equipe interna? Eu acho que a gente vai ter uma dor aí também. Até aproveitando, o último podcast foi o pessoal da Lucra Varejo. Um dos temas extremamente abordados foi falta de mão de obra. Foi só conversado sobre o assunto. Gerou um próximo podcast sobre falta de mão de obra com a equipe aqui da Laurent. Então, assim, já estou jogando aqui o tema. Mas na reforma tributária, a falta de mão de obra acho que vai ser agravada. Ou eu estou errado na minha visão? Eu tenho a seguinte impressão, Rafa. A gente, nos próximos anos, até 2032, a gente vai ter uma demanda elevada por mão de obra. Consultores, programadores, técnicos de sistema. Depois de 2033, é para coisa simplificar de uma forma que eu tô revendo o meu negócio. Tá? Por quê? Como prestador de serviço. Exatamente, como prestador de serviço. Por quê? Porque é o seguinte, vendeu, separa o imposto e vai para apuração. Você não tem mais toda aquela margem de manobra que a gente tinha de pegar o cupom e várias alíquotas e várias reduções de base de cálculo e ICMS, mais PIS, mais COFINS. Realmente, o lançamento, né, que a gente chama, a operação, ela vai carregar tudo o que você precisa saber. Tá? Então, na operação de pagamento, você vai ter a contabilização e a apuração fiscal. Então, o trabalho que a gente faz hoje vai para a mão de um financeiro. Tá? Então, você tem um cadastro de produto bem feito, o PDV vai fazer tudo o que precisa fazer, né? Vai gerar todo o débito do imposto, e o seu time de back-office vai fazer o crédito, que por sua vez também vai ser sobre o pagamento. Então, eu recebi, eu debito, paguei, eu credito. Então, a lógica futura é que fique muito mais fácil. Então, quando a gente fala de mão de obra, sim, a gente vai ter um agravamento, um problema, aí vai ter um apagão de prestador de serviço, de consultoria, de gente de sistema para adequar tudo isso. Só que depois de 2033, fica a pergunta, o que vai sobrar para a gente fazer em termos de serviço? Né? Então, a gente já está mudando a cabeça, o mindset da empresa, pensando, se projetando, né, para 2033, como vai ser e que tipo de negócio vai existir. Negócio, eu acredito, muito mais consultivo, muito mais olhando para orçamento, para resultado, em vender bem, em comprar bem, né? Então, o transacional ali de dar entrada numa nota fiscal vai ficar muito mais simples. Vamos trazer isso para uma visão para o varejista, né? Uhum. Esse período de transição, eu acho, vou dar a minha opinião aqui, a pior decisão que ele pode ter é investir em internalizar tudo isso. Contratar gente, não sei o quê. É mais fácil ele se apoiar em especialistas, ter isso, simplificar e investir muito mais do que ele é bom. Comprar muito bem, vender muito bem, atender o cliente dele muito bem e se apoiar em especialistas, porque essa fase de transição vai ser pesada. A terceirização, ela funciona muito bem quando você tem um parceiro forte, né? Parceiro estratégico. Então, muitos empresários seguem o caminho de internalizar porque acabam perdendo a paciência, né, de não ter uma empresa que de fato apoie. Então, é aquele prestador de serviço do futebol, a gente chama de mão de alface, né? Você dá lá a bola na mão do goleiro, ele não segura, ele solta, né? Então, a gente tem, dentro do nosso grupo, a gente tem esse DNA de ser um braço forte, né? Então, de correr em direção ao problema e se tornar a solução. Né? Até daí que veio o nome da nossa empresa, a Soluta, né? E a gente, reforma tributária, a gente já está partindo para cima. A gente não está abrindo mão. A gente sabe que vai mudar e a gente já está indo para cima. Então, eu aconselho que, sim, é um misto entre o que o time interno vai fazer, né? Porque eu vejo assim, Rafa, hoje as coisas não são mais como eram antes. Perfeito. Você não precisa, por exemplo, ter um RH por loja. Eu vejo isso. Você não precisa ter uma pessoa dando entrada em nota por loja. Já não precisa mais. Tudo isso já, né? Não precisa mais. A gente tem redes aí de 4, 5 lojas.
onde a entrada é toda uma pessoa que faz, entende? E a gente vê alguns empresários, os menores, talvez a gente tenha público aqui para isso, com certeza, o cara tem dentro da loja dele um para RH, um para entrar nota e um no financeiro. Cara, não dá mais, não cabe, entendeu? Não cabe. Essa pessoa ela tem que fazer um pouquinho do RH, um pouquinho de finanças e dar entrada no documento. É totalmente possível. E tem um sistema que facilite o trabalho dela Exato. E um parceiro que ela possa contar, Exato. Né? Acho que é muito mais nessa linha Exato. De trabalho. Né? O parceiro estratégico externo é para fazer o seguinte, não se faz folha de pagamento desse jeito, o direito trabalhista é assim, tá aqui um sistema pré-parametrizado para você lançar para mim aqui as admissões e as demissões. Olha só, aqui está uma base cadastral para você usar, revisada por mim com toda a parte de NCM, SEST. Solução, né? Porque aí você tira gente da loja. Porque gente custa muito caro. Assim, é uma discussão nossa, né? Às vezes os empresários chegam para a gente e falam assim, poxa, o serviço de vocês custa caro. Rafa, vou dar uma mensalidade média aqui. A gente cobra R$6 mil, R$7 mil por loja. Quando tem mais loja, esse valor cai um pouco. Quando é menos loja, uma loja de mais movimento, aumenta um pouco. Mas a gente cobra aí um ticket médio, R$6 mil. R$6 mil hoje é um funcionário que ganha R$3 mil. É porque ele dobra o custo dele. Entendeu? Né? Para você fazer fiscal, contábil e folha de pagamento, assessorar o cara ali perante todos os órgãos, então é barato. Mas muitas vezes o empresário negocia e acha caro o valor de uma empresa, mas ele tem uma pessoa para RH, uma pessoa para dar entrada em nota e uma pessoa para finanças, mas ele não tem uma DRE, ele não tem um fluxo de caixa. Então o que é caro? O que é caro é o que não resolve, né? Então, quando a gente fala de apagão de mão de obra, esse era o ponto, eu creio que é um pouco de culpa, né, do segmento, do setor, de não entender que dá para fazer mais com menos. Então a gente poderia ter uma pessoa um pouco mais capacitada, abrindo ali as asas sobre mais de uma área, entendeu? Um operador de loja, um operador administrativo, mas não como está estruturado hoje. E trazendo isso mais para a central, quando a central consegue ver uma visão Sim. mais ampla e tal. Esse é um ponto interessante. Tem muito varejista aí que está assistindo a gente, com certeza, que é uma loja. Às vezes o trabalho para você ter uma loja e ter duas... Ou três. É o mesmo. Às vezes é até o mesmo, né? E ainda mais com essa visão, aí que você tem que... varejista tem que se atentar. A reforma tributária ela vem para impulsionar outros movimentos que já vêm acontecendo, né? Se você procurar nos nossos cards aqui, os últimos podcasts falam de inteligência artificial, que vai impactar na reforma tributária. A gente falou muito de gestão também, a gente falou de sucessão, que também impacta nas pessoas. E a gente sabe que o varejo ele é puxado, ele é dolorido. A pessoa do varejo ali trabalha 24/7, 24/7 não, todos os dias da semana, com uma escala apertada e tal. Então, varejista, esse movimento ele é geral, reforma tributária, IA, e é o tema aqui. E aí vamos entrar nessa IA, que eu acho que é o grande ponto. Como que você consegue, como é que você pode visualizar aí a IA ajudando na reforma tributária? Ou eu estou aqui trabalhando com uma ficção científica? Joga a bola para você, o especialista, cara. Legal, a gente criou, não sei quanto a turma que está assistindo a gente sabe o que a IA pode fazer. A inteligência artificial é um programa. Tá? É um programa que é capaz de, recebendo as orientações, ele executa tarefas. Aí o pessoal olha muito o ChatGPT. O ChatGPT ele é um consultor. Você pergunta para ele, ele te responde. É que a forma de interação ficou muito humanizada, né? Mas no fim, continua sendo um sistema te respondendo. É um sistema. Então, é um sistema que ele tem capacidade de entender a interação humana como uma língua falada, né? Então, hoje, o ChatGPT, ele veio e todo mundo... Tem muita gente que confunde inteligência artificial com o ChatGPT. O ChatGPT é uma aplicação de inteligência artificial, tá? Mas a gente não pode entender que inteligência artificial é um programa que pode ser utilizado de várias formas, em vários sistemas do negócio, tá? Então, saindo um pouquinho do básico, que é você me pergunta e eu te respondo, tem muitas outras aplicações. Por exemplo, fazer análise da compra, fazer análise da venda, né? Entender que eu estou tendo uma queda
constante em certos itens, entender a minha sazonalidade. Então, tem várias questões. Falando da reforma tributária, a gente está muito ligado ainda nesse. Você me pergunta e eu te respondo, ok? E aí a gente fez sim um agente no formato que o pessoal mais conhece, que é mais palatável, é mais fácil de entender, né? Então, em vez de você me ligar para perguntar como vai ser a reforma tributária, eu estou treinando o meu agente, né, de reforma tributária para falar como eu falo. Então, todas as respostas que eu faço, como eu penso, o material técnico que eu tenho acesso, hoje está dentro do meu agente de IA, que alimenta os meus consultores, os meus colaboradores e os meus clientes. O que isso traz de benefício? Uma linguagem unificada, tá? Mas a IA pode responder alguma coisa errada. Se ela estiver respondendo errado, ela está respondendo errado, mas ela está respondendo de uma forma única, né? E aí você tem como, sabendo disso, você tem como corrigir. A parte boa hoje ela está respondendo errado, amanhã ela vai responder certo. É um treinamento, né? É um treinamento. A inteligência artificial tem que ser treinada todo dia. Né, cara? Aí tem uma máxima, né, que eu aprendi e compartilho, né? Você não pode confiar numa inteligência artificial que você não treinou, tá? Ou que alguém treinou. Então, assim, poxa, a Soluta, posso confiar na Soluta? Posso. Então, posso confiar na inteligência artificial da Soluta? Pode. Por quê? Porque a gente está... o mesmo compromisso que nós temos em passar uma informação boa para o nosso cliente através de um ser humano, que é mais falível que a inteligência artificial, a gente está levando para a inteligência artificial. A diferença é que ela falha menos do que o humano. E ela tem mais disponibilidade. Tem mais acessibilidade, enfim, todo o cenário que ela traz. Mas o grande ponto que eu estou entendendo é que a IA vai responder melhor à reforma tributária nessa fase de transição. Vai nos ajudar bastante a tirar aquelas dúvidas corriqueiras, né? E inclusive montar plano de ação. Perguntar para ela, olha, o que eu preciso fazer agora? Ela vai te falar, ela consegue. Então a gente criou ali... O bacana da inteligência artificial é que até para você treinar o agente, você consegue dar personalidade, né? E como responde. Então, eu criei uma inteligência artificial que te responde com uma outra pergunta. Ponto. Eu criei uma inteligência artificial que ela te responde te provocando a tomar a próxima decisão. Então, nós criamos 4 perfis que servem para especificidades diferentes, para funções diferentes. Então, se você tiver ali querendo um cara que fala de lei, a gente tem. Se você quiser um cara que fala de plano de ação, a gente tem. Se você quiser um cara que ele é didático, um professor, a gente tem. Então, dependendo para que agente você perguntar, você vai ter uma resposta mais adequada com o seu perfil ou com a tarefa que você pretende fazer. Isso está disponível para todos os clientes da Soluta? Está para o mercado? Está disponível para o mercado. A gente está colocando para os nossos clientes, né? E aqueles que não são clientes, contadores, advogados, profissionais de outros escritórios, empresários. A gente tem a Jornada da Reforma Tributária, que é uma iniciativa, né, do grupo para colaborar com a difusão do conhecimento. Nós pensamos, né, como a gente vai atender os nossos clientes. Então, nós criamos uma jornada. Então, tudo que acontece relativo à reforma, a gente cria conteúdo, deixa disponível, chega nos canais digitais, né? Grupo de WhatsApp, site, na IA, por e-mail, né? Então, a gente cria e replica. Compartilha. Né? E aí a gente criou a jornada para que aqueles que não têm o contato, não nos conhecem, acessem, né? Ali compra o produto através de uma mensalidade e vai ter acesso a todo o material produzido e também vai ter acesso às IAs. Tá? Então o cara quer ficar fera na reforma tributária, né? Contrata a Jornada da Reforma Tributária, recebe o material de apoio em vídeo, em blog, em texto, mas tem a inteligência artificial para bater papo com ela às 2 da manhã. E no ônibus, no carro, não importa, como você falou, disponibilidade. A hora que você quiser falar sobre reforma tributária, você vai ter esse acesso. Muito legal, a gente tem até, vamos colocar em tela, mas antes de colocar em tela, estressar um pouquinho mais a questão de IA. Você acha que ela chega no nível de
antecipar algumas ações, assim, de prever algum comportamento, de ser mais inteligente ainda, cara? Com certeza. Posso fazer um paralelo? Deve. Inclusive, se fica à vontade para trazer casos reais, aplicações em clientes. Eu sei que você tem aí inúmeros clientes que já estão atuando em cima disso, né? Então, por favor, cara. Fazer um paralelo. Quando começou a internet, o que era a ideia das pessoas? Na época eu trabalhava, e o pessoal achava que internet era ter um e-mail. Lembra? Depois virou um site. Depois virou um site. Olha o que o Mercado Livre fez com a internet. Olha o poder da internet e a gente tinha entendido errado. Você tem essa percepção? Eu entendi errado. Entender agora, né? Então, nossa, dava para fazer tudo isso com internet, né? Dava para você criar uma plataforma multilateral, onde você tem vários players vendendo mercadoria e você despacha isso pelo correio, chega a todas as regiões do Brasil e você compra num dia, recebe no outro, calcula o frete automático. Olha o que é possível fazer com internet. Muita gente está entendendo inteligência artificial errado, achando que inteligência artificial é o Google. E talvez a gente não tenha essa visão do que será. A gente está começando também, né? Algo, 2 anos é muito novo. Sim, e de repente a gente está investindo hoje aqui falando do site ou do e-mail lá atrás. Vai ter muita coisa acontecendo, né? Porque, assim, eu lembro disso, tem que entregar a idade, né? Isso era 95, 98. Eu era técnico de informática, o pessoal me chamava e falava assim, eu ouvi falar que a minha empresa tem que estar na internet. Como eu faço para estar na internet? Eu ia lá e criava uma conta pro cara no UOL. UOL, né? Ou Terra. Colocava uma placa de fax modem, certo? Falava, pronto, tá aqui o seu e-mail, agora você se conecta na internet, abria o site do UOL para ele, o do Terra, e ele tava, nossa, agora eu estou na internet. Isso é colocar uma empresa na internet? Depois a gente entendeu que colocar a empresa na internet era ter site. Isso é colocar a empresa na internet? Então tem muita gente falando assim, cara, a inteligência artificial vai fazer o quê? A pergunta é o que ela não vai fazer. Né? O que ela não vai fazer. Porque tudo que a gente faz hoje, a inteligência artificial vai ter capacidade de fazer, né? Acho que vai demorar um tempo ainda para comandar um carro, comandar um avião, comandar um drone. Mas a gente sabe que isso já é feito assim, né? Hoje você tem voos não tripulados, né? Então assim, olha onde a gente chega, né? Então, a pergunta é, o que não vai fazer? Né? Entrega dados e um LLM, você tem muita coisa para fazer. Agora, acho que a nossa pergunta é como a gente transforma isso num negócio e como a gente coloca o nosso negócio nessa rota. E como a gente leva para o varejista. Esse é o ponto. Porque o varejista, a gente tem que lembrar que é aquele público que está ali atrás do balcão, que está atendendo o cliente dele, que está comprando bem, vendendo bem, ele quer algo simples. E pela jornada ele já começa a ter contato já com uma IA, ter toda a reforma tributária, e eu consigo visualizar do jeito que você está falando, e acho que assim, também é um entendimento que eu já tinha, uma transição de alguns anos e a evolução da IA acontecendo junto, esses dois assuntos eles não têm como não estar juntos, né? Não tem como desassociar. São coisas que a gente vai levar em conjunto, né? Agora, vocês já pensaram em inteligência artificial na base do governo, analisando os dados? Da mesma maneira que o varejista está tendo esse acesso, o governo vai ter esse acesso também, né? Não tenha dúvida, né? Eu sei, e eu queria dar esse recado, e não sei se você sabe, mas eu tenho 2 lojas, né? 2 lojas pequenas de supermercado. Eu comprei as lojas e estou trabalhando nelas por prazer, assim, e por vontade de ter essa experiência. Mas a gente percebe que as lojas é algo que não vai acabar. Não é uma coisa que vai deixar de existir. Por quê? Porque a gente gosta de fazer compra no supermercado. Né? Você fala, eu não gosto. Pô, eu tenho estado com os meus clientes no supermercado e os caras que vão lá, eles gostam de fazer compra. Tem uma parcela da população que gosta, não adianta, né? E lógico, vai virar mais experiência, sim. Mas até para deixar o pessoal mais tranquilo, se tem uma coisa que permanece, eu entendo, as pessoas precisam comer, precisam se abastecer, e as lojas de vizinhança são muito necessárias nesse processo. Tá? Então, eu acredito que se torna muito mais fácil você gerenciar uma loja no futuro.
para aqueles que para aqueles que conseguirem permanecer no negócio, né? Então, assim, o sistema certo, a assessoria certa, a mentalidade certa. Eu entendo que a gente, no futuro, vai ter lojas que precisem muito menos de mão de obra. Falta de mão de obra já acontece. Uhum. E com a inteligência artificial e sistemas efetivamente inteligentes, com certeza esse é o caminho, né? Com certeza, não tenha dúvida. Esse bate-papo, esse conteúdo é fantástico para o nosso telespectador, para o varejista, né? Você falou um pouquinho da reforma, acho que a gente acabou não, da jornada da reforma tributária, a gente acabou não colocando aqui, eu queria até passar um pouco de conteúdo. Produção, coloca na tela pra gente o site da reforma tributária, tem um QR Code, vamos deixar em tela um tempinho para o pessoal poder até visualizar. Se você tiver interesse, né, tá na internet, no Google mesmo você encontra Jornada da Reforma Tributária, e aí você cai direto nessa página, né, onde você tem informações sobre a jornada, o que é a jornada, mas você consegue se cadastrar e acessar aí o que a gente já colocou. Então nós temos simuladores de impacto, nós temos alguns softwares para ajudar o empresário, não vou falar, nem falar varejista, para o empresário Perfeito. simular cenários e também testar a sua maturidade. Porque parece que não, Rafa, mas não é trabalho só do contador não, tá? Você tem que ter envolvimento do TI, você tem que ter envolvimento do comercial, envolvimento da área financeira, do jurídico. Então tem trabalho para todo mundo na reforma tributária. E nós criamos uma jornada lembrando de todos, né? Sabendo que vai impactar todo mundo. E a gente começou, inclusive, uma série de palestras que compõem a jornada, né? Então, a jornada não é só o que você está vendo aí no online. A jornada ela tem eventos presenciais, ela tem mentoria, tem o que a gente chama de hot site, que é um dia para a galera entrar ao vivo e tirar dúvida com a gente, né? Comigo, com os nossos especialistas. A gente criou grupos de discussão no WhatsApp, onde a gente vai tirando dúvidas ali ao vivo, fora a inteligência artificial, né, que também fica disponível com alta disponibilidade e contém todo o material da reforma dentro dela. Então a gente colocou toda a parte de embasamento técnico, embasamento legal, interpretado já pelos nossos especialistas. Coloca o QR Code pra gente, produção. E é legal, que eu gosto do termo jornada, porque realmente não é em um podcast, não é em uma leitura, não é numa palestra. Você tem que ter uma jornada de conhecimento, Exato. né? Para você ter um varejo mais inteligente, Exato. Você precisa realmente atacar e viver isso e ter uma frente ampla aí de atuação, Exato. né, cara? E eu gosto do termo jornada pelo seguinte. Pega o metrô, pega o mapa do metrô, né? Tem pessoas que acham que precisam conhecer todo o mapa do metrô para fazer a sua viagem. Você só precisa entender de que ponto você vai sair, em que ponto você vai chegar e se no meio do caminho tem alguma baldeação para fazer, não é isso? Você não precisa decorar o mapa todo, né? E eu sinto isso até com a minha equipe. O pessoal às vezes fica maluco porque acha que tem que saber tudo. Você não precisa saber tudo. Você precisa ter, né, um bom mapa. Você precisa ter um mapa. Você precisa ter um mapa. Saber o que você quer. Né? E depois você precisa de alguém para te guiar durante esse mapa. Perfeito. Então nós estamos entregando o mapa, nós entregamos as ferramentas, estamos entregando, né, o consultor, né, para quem perguntar. E a diferença é essa, né? Legal. Às vezes o Eric está disponível, está em reunião, está gravando podcast, mas a minha IA, que tem as minhas respostas, está disponível para vocês. Muito legal esse conceito, muito legal essa abordagem. Eu ia perguntar qual é a primeira dica que você daria para o empresário do varejo aí, para a reforma tributária, mas a primeira dica você já deu. Vamos falar da segunda. Fora acessar, o que você acha que ele poderia fazer então? Esquece sistema, esquece consultoria, o que você acha que ele deveria fazer hoje? Olhar para fluxo de caixa. Tá? Isso tem sido pouco falado. Eu sei que as empresas, a grande maioria das empresas já está fazendo um trabalho ligado aí a ajuste de despesas, mas a gente precisa falar de geração de caixa. Tá? Então, a reforma tributária vai consumir caixa das empresas.
E aí, já falando de solução, eu também tenho visto muitas empresas deixando de trabalhar com algo que está disponível a seu acesso, que é a recuperação de créditos tributários. Então, para a reforma tributária, você vai precisar de caixa. E tem caixa para pegar hoje, tem dinheiro na mesa, na mão do governo. Tá? De anos anteriores. De anos anteriores. E tenho visto ainda muitas empresas ou fazendo da forma errada ou não fazendo por receio. Então existe um medo que, no meu modo de entender, é infundado de eu não vou pedir de volta porque eu paguei a menos, porque eu tenho risco. Gente, toda empresa no Brasil tem o risco de ser fiscalizada. Toda. Pague mais imposto do que devia ou pague menos imposto do que devia, o risco existe. Agora, tem folclore nisso, tá, Rafa? Tem folclore. O pessoal acha que se você for lá e fazer um pedido de restituição, um pedido de compensação, a Receita Federal vai vir e vai bater na sua porta. Isso, cara, não existe. Por quê? A gente tem pouquíssimas fiscalizações federais no Brasil e todo o processo hoje ele é eletrônico. E eu tenho mais de 500 cases reais de empresas onde a gente tinha um cenário e onde não estava tudo certo e a gente conseguiu deixar tudo certo e fazer a recuperação de crédito. Então, vou dar um número para você da última semana. Eu entreguei para um cliente, com um processo de recuperação tributário judicial, que a gente fez em 5 meses. Por que judicial? Garantia total. A gente tem uma ordem de juiz, autorização para compensar. Crédito habilitado, 30 milhões de reais. Esse cliente não teria esse caixa se não fosse a gente. Tá? Então ele já está mais preparado para a reforma tributária do que ele estava. Então eu vou aproveitar esse momento, varejista. Isso aqui virou um tema. Próximo, você vai ser convidado já para um próximo podcast para a gente falar de recuperação de crédito. Eu acho que essa mensagem é importante porque antes de você encarar uma mudança tão grave, o seu caixa tem que estar preparado, organizado, você tem que saber onde você pisou e o que você tem na mão. E até completando, né? São 11 anos agora que o fisco pode olhar dos XMLs guardados e tudo mais. Então, assim, essa amplitude também deu mais certeza que tem dinheiro na mesa. Posso complementar e fazer uma provocação? Eu tenho alguns clientes, né? Pera. Olhando para aquela câmera. Agora aproveita. Eu tenho alguns clientes que têm receio de fazer recuperação tributária, né? Então é comum, o meu pessoal vai, fala sobre a oportunidade, explica, e ainda assim o cliente fica com medo e eu sou chamado, e aí a gente conversa e a nossa conversa é assim. Esse problema que você acha que tem, ele deixa de existir por você não fazer a recuperação? Resposta: não, ele não deixa. E se você tiver um problema, você prefere passar por esse problema com R$1 milhão a mais na conta ou com R$1 milhão a menos na conta? Então essa é a resposta. Se você quer passar por esse problema que você possivelmente possa ter, eu não sei qual é. Você quer passar com 1 milhão na conta, com 2 milhões na conta, com 3, 4, 5, 10 ou com 0? Todos os nossos clientes que confiaram na gente fizeram essa pergunta, tiveram resultado positivo e hoje nos agradecem por nós termos sido insistentes. A gente não está falando, Rafa, de nada ilegal, nada ilícito. A gente está falando de algo que foi decidido judicialmente que as empresas têm direito. Está na lei. A gente não está inventando nada. Mas eu sei que existe aí um medo, um receio por parte do empresário de ter alguma penalidade. E sei também que existem profissionais que colaboram com esse medo. Sim. E outros profissionais que não têm toda a capacidade técnica de resolução. Então, faça, bem feito, com empresas sérias. Se vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês. Perfeito. Então, isso vai ser já o convite de um próximo podcast. Acho que vale bastante a conversa. Olhar para o caixa é sempre fundamental. Pode vir reforma tributária, pode vir falta de mão de obra, pode vir troca de governo. Tá com o caixa cheio é sempre muito bom e muito importante, né? Cara, para a gente caminhar para um fechamento, eu queria te ouvir também sobre o futuro da reforma tributária. Tem uma fase de transição. Não vou nem olhar para 4, 5 anos. Vou olhar, quero te estressar na possibilidade de mais tempo.
O que você acha que poderia vir de tributação, de inovação tributária? É claro que o Brasil a gente pode esperar de tudo, né? Mas da sua visão, o que você acha que seria um próximo passo aí, cara? Uma linha de trabalho. Eu tenho bastante dúvida ainda, Rafa, sobre como a gente vai se adequar a isso tudo, tá? Então a gente fica fazendo algumas projeções, né? Mas é difícil fazer um prognóstico. Porque, como a gente falou, muita coisa vai mudar. Então, não sei se a gente falou disso, mas assim, caiu aquela. Por conta da mudança da tributação no destino, caiu aqueles benefícios que levavam as empresas para longe dos grandes centros. Tá? Caiu. Então a gente vai ter mudanças profundas em Diversos setores da diversos economia, setores. né? Por exemplo, imóveis perto dos grandes centros. As empresas vão ter 5, 6 anos para moverem as suas operações logísticas para perto dos grandes centros. Então, sabemos que existiam cidades que viviam ao redor de empresas porque aquela empresa estava lá para ganhar um determinado benefício. Esses benefícios eles acabam até 2032. Então, ao mesmo tempo que isso é um problema para algumas pessoas, para outras é uma oportunidade absurda, tá? Então, eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo a olhar para a reforma tributária de uma forma mais ampla. Não é só a tag no XML que está alterando, né? Exatamente. É uma mudança na raiz ali, né? Na base do... Imagina você poder comprar de qualquer estado sem ter que ficar olhando para ST e de FAO. É porque a decisão hoje das indústrias, do mercado de uma forma geral é que estado que eu tenho benefício, o que eu ganho no imposto? Acho que até a pergunta começa a mudar. Qual que é o lugar que eu vou vender melhor, como eu vou atender melhor o meu cliente, que eu vou estar mais perto do público? Enfim, os questionamentos eles vão mudar desde a base, é isso que é sua provocação, né? Exatamente. Então, poxa, eu gostaria de colocar, porque às vezes muita gente fica presa ao problema, sabe? Enxergando ali, nossa, isso vai mudar, nossa, como vai ser, e agora? E tem tanta oportunidade, toda mudança traz consigo muitas oportunidades. É lógico que é algo desconhecido, novo, mas é aquilo, né? O melhor jogador é aquele que sabe onde a bola vai. Antecipa, né? Antecipa o cenário, né? E essa é a minha provocação. Nós precisamos nos colocar numa posição e conviver com pessoas que enxerguem um pouco mais longe para a gente se colocar, né, mais bem posicionado de forma a tirar proveito disso. Né? Eu gosto muito dessa fase de conviver com pessoas e convido você, varejista, exatamente a isso. Se apoie em parceiros especialistas, né? Um especialista de gestão, de PDV, contábil, tributário, especialista de CRM. A gente sabe que tem cada especialista na sua frente de trabalho que conhece, que domina o cenário. E você, varejista, eu vejo como especialista em atender bem o cliente, comprar bem, vender bem. É isso que eu acredito que é o melhor. Vocês fazem isso muito bem. Vamos se apoiar. Para a gente caminhar para um final aqui, queria colocar só as redes sociais da GZ, trazer você, varejista, para seguir o nosso canal, curtir, compartilhar. Tem podcast mensal, aqui já tem os últimos podcasts no nosso YouTube. A partir desse mês agora também está no nosso Spotify, já estão disponíveis. Então pode curtir bastante ali os assuntos. Lembrando que a gente tem Varejo Inteligente com convidado especialista. Temos o Alta Performance, que é com um especialista interno para falar da solução GZ, mais curto. Você que quer conhecer mais a nossa solução, que quer às vezes aplicar no seu varejo, a gente não teve tempo. Enfim, vale a pena curtir e compartilhar. Eric, quer falar um pouquinho da sua empresa, do seu site? Por favor, cara. Bacana. Bom, a gente tem aí um grupo de empresas, né? Nós temos solução para empresários que precisam de alta performance quando o assunto é tributos. Perfeito. Né? A gente fez a nossa base, a base da nossa atuação é dar mais segurança para o empresário, recolhendo os tributos de uma forma mais correta, mas buscando sim economizar tributos de forma legal, né? Economizar tributos legalmente. Nossa maior atuação é a terceirização de serviços. Né? Como falei, a gente faz ali pelo preço de uma pessoa, de um bom funcionário.
A gente faz fiscal, contábil, folha de pagamento, a gente assessora o empresário com insights jurídicos, administrativos. E aí todo o nosso ecossistema, as demais empresas do grupo são voltadas para isso, né? A gente tem a Audito, que é a nossa empresa de tecnologia fiscal, que cuida da gestão dos XMLs, a apuração dos impostos. Temos a Alerta Fiscal, que entrega a tributação correta. A gente tem Monitore, que faz a conciliação dos cartões de crédito. Então a gente tem vários serviços inteligentes para tirar a carga que o varejista carrega. É um varejo inteligente. É isso aí, é o varejo inteligente. É o varejo inteligente, nós do Grupo Pomin podemos colaborar. Legal, fico feliz. Agradeço muito pela sua visita. Eu acho que é importante a gente trazer sempre conteúdo relevante, informação importante. E obrigado de novo, cara, pela participação. Eu que agradeço, Rafa. Me coloco à disposição de voltar, de compartilhar os meus conteúdos que tenho contigo, tá? Então a gente tem muito material. Pessoal, né, que quiser seguir a gente nas redes sociais, nosso canal do YouTube, da Soluta Consultoria, tem muito material técnico. Por exemplo, tipo de material. A crédito do trabalhador. A gente foi lá, fez um belo material do crédito do trabalhador, como agir, como falar com o colaborador, como se resguardar, como processar isso na folha de pagamento. Tá tudo lá, né? E gratuito para quem quiser, né? Lógico, a gente faz pensando nos nossos clientes, mas tá aberto, mas a gente todos, deixa aberto, né? Para colaborar aí com os demais colegas, com as demais empresas. Então é um conteúdo rico. A gente lá não foca em ter seguidor, em ter curtida. A gente foca em educação ligada ao nosso segmento, à nossa área de atuação. Perfeito. Obrigado novamente, varejista. Obrigado por você ter assistido até agora. Fique ligado nos próximos conteúdos, próximos podcasts e vem com a gente. Obrigado. Valeu.